A missão que foi me dada foi apresentar uma síntese do documento que o sistema CNA elaborou para os próximos governantes. Documento esse, historicamente, que nós temos feito, mas que dessa vez foi feito de uma forma diferente. Não apenas olhando o próximo presidente, mas principalmente, como nas palavras do Dr. João, o Congresso Nacional. Que precisamos ter harmonia entre os poderes para que realmente o Brasil consiga evoluir. E diferente dos últimos documentos, nós não falamos só do agro. Para que o agro vá bem, nós precisamos que o Brasil também vá bem. Então, nesse documento, nós listamos ações que vão além do agro. Ações que nós precisamos, como as reformas que foram citadas, ações ligadas à educação, saúde, emprego e segurança, que é muito importante para o produtor como cidadão. Então, diferente dos demais, esse é um documento que visa o Brasil. E como é que vai funcionar? Eu vou fazer uma síntese desse documento. As federações vão receber o documento completo na segunda-feira, para que possa debater com cada um dos senhores, nos sindicatos rurais, e dentro de uma semana a gente tem um documento fechado para dar visibilidade que ele merece para todos os candidatos, né, seja ao Congresso ou ao Parlamento. Então vamos lá. Qual que é a estrutura? O documento ele foi elaborado em 4 grandes eixos. Um eixo ligado à segurança alimentar, relacionado ao desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, como eu acabei de citar, e o desenvolvimento sustentável. Essa é a estrutura do documento que nós vamos conversar aqui hoje. Na primeira, quando nós falamos de segurança alimentar, ela se desdobra em alguns temas que estão extremamente necessários para a gente garantir a segurança alimentar do país. São os temas que estão listados ligados à tecnologia, à logística e transporte, ao mercado internacional e o acesso a alimentos. Quando nós falamos de segurança alimentar, o que nós entendemos? Que primeiro, nós temos que ter um país que produza, que tenha alimento, tenha produção e produtividade. Então, isso o Brasil já faz e demonstrou muito bem durante a pandemia e a guerra que está acontecendo nesse momento, que nós garantimos o abastecimento e a segurança alimentar. E no outro ponto, nós temos que ter o acesso, a população na condição necessária de conseguir comprar esse alimento. Então, no eixo da produção, quais são os pontos que nós elencamos que são necessários nós trabalharmos na agenda do setor? Primeiro, nós temos que garantir a não dependência total dos fertilizantes. Os senhores sabem quanto esse item na planilha de custo ficou caro esse ano, mas graças ao trabalho da ministra Tereza, do ministro Marcos Montes, não faltou esse produto, porque foram incansáveis em buscar mercados assim que houve a crise. Então temos que aprovar o Profert, temos que fazer mais estudos do subsolo brasileiro, temos que criar um mecanismo da gente reduzir essa dependência. Esse é o primeiro ponto. O segundo eixo é aprovar a lei dos defensivos agrícolas e dos bioinsumos. Então aqui o deputado Sérgio Souza, que na FPA tem liderado esse processo e realmente conduzido o Congresso para ter coragem de aprovar essa lei que visa modernizar o sistema de registro brasileiro. Aqui não é ideologia, aqui é ciência. E ciência não tem discussão. Então nós precisamos avançar. O deputado Zé Vitor está aqui em relação ao projeto dos bioinsumos, que muitos também têm ajudado os produtores a mostrar que nós temos condições de produzir de forma segura nas propriedades rurais. E um ponto ligado à tecnologia, que todo produtor realmente nos demanda, principalmente nesses momentos ligados a crises hídricas, é a irrigação. Nós temos que realmente alterar as áreas de APP com o projeto de lei 2168 do deputado Zé Mário, para que a gente possa fazer intervenção na APP para garantir a reservação de água e com isso ampliar as áreas de irrigação do Brasil. Temos que reduzir, rever, não podemos perder o desconto da energia noturna, que é tão importante para equilibrar o custo dessa tecnologia. Então são ações que visam aumentar a produção. Do lado do acesso, o que nós temos? Nós temos, como que está sendo feito hoje, é manter os programas sociais eficientes, dar recurso realmente para quem precisa, que é a maneira mais rápida que ele tem para se alimentar. E criar mecanismos para que esses programas sociais sejam transitórios e não eternos. A pessoa que entrar, a família que entrar ali, tem que ter um horizonte de evoluir, de conseguir um emprego no futuro. E dentro desse cenário, tanto do lado da produção como do acesso, alguns pontos são extremamente importantes, como a logística.
E aqui, presidente Bolsonaro, né, vale uma ressalta sobre a lei da BR do Mar, muito importante para garantir a cabotagem no Brasil. Tivemos recentemente essa semana uma carga de navio de fertilizantes que saiu do Porto de Rio Grande até Itaqui, tirando mais de 405 caminhões das estradas, reduzindo o custo de transporte do Brasil, que é tão importante para o nosso setor, tanto na busca de insumos como no acesso aos alimentos. No mercado internacional, as exportações são extremamente importantes para complementar a situação do mercado brasileiro quando ele não vai bem. Então, mecanismo para a gente ampliar os acordos comerciais, a participação do Brasil, o número de empresas que exportam hoje, que ainda são pequenos. Está aí o projeto da AgroBR, o projeto da CNA com a Apex Brasil, que já tem mais de 1.072 empresas cadastradas para a gente diversificar esse público que exporta. E aqui vale uma coisa do que não fazer. Taxar a exportação, já vimos que não dá certo. Vários países fizeram isso e não deu certo. Então, os candidatos que colocaram isso na sua pauta, dizendo que para ter comida no Brasil, um dos mecanismos é tributar a exportação, então fica aqui o nosso protesto contra esse tipo de proposta. Passando para o segundo capítulo, como o presidente Dr. João disse, o que o país precisa são de reformas estruturantes. Então está aqui um conjunto delas que nós vamos apresentar como sugestões de encaminhamento. A primeira, a reforma política. Uma das mais importantes, e aqui principalmente ligada ao financiamento, né, das campanhas. Nós acreditamos que o orçamento, que o governo é um orçamento restrito, ele deve ser direcionado às coisas que realmente importam para a sociedade. Que nós temos que buscar no privado o financiamento dessas campanhas, mas de forma regulada, de forma que tenha transparência, para que não onere, né, os estados. Da mesma forma, a criação de partidos, que deve se manter livre, mas também tem que ter, não pode sobreviver com recursos públicos. Cada um tem que ser independente e buscar recursos com de outras formas, que seja também de forma auditada. Então a reforma política, ela é a base. Além dela, a reforma administrativa, né, que visa aí, desde o município aos estados, ao federal, tornar o Estado mais eficiente, buscar formas de melhorar a gestão pública, né, tornar a máquina mais leve, né, digitalizar, ter muito mais processos eficientes, né, e que dispense a presença de pessoas. Rever a questão da estabilidade do funcionalismo público. Não que isso não seja importante, há cargos que realmente merecem, mas nós precisamos realmente dar um choque de gestão para que o Estado consiga atender os anseios da sociedade. Por fim, a reforma tributária. Uma reforma que o setor agropecuário almeja, mas que tem que vir para simplificar e não onerar, né, o produtor rural. As propostas que se encontram hoje no Congresso são propostas que visam deslocar a carga tributária para o agro. E nós entendemos que não é o melhor caminho. Nós não queremos competir com os outros setores da economia. Queremos competir com o agro do resto do mundo. E no resto do mundo não são tributados, né, como algumas dessas propostas estão em encaminhamento. Então, a alíquota única, mais de 70 países não têm alíquota única, tem alíquota diferenciada para o setor agropecuário. O produtor tem que fazer uma contabilidade mensal, sendo que a atividade dele é de médio e longo prazo, também isso não cabe, é mais uma obrigação que nós não queremos para o nosso produtor, queremos simplificação. Se nós conseguirmos fazer essas três reformas, de certa forma nós teremos o horizonte, né, um caminho estruturado, né, um crescimento econômico fiscal bem estruturado. Dando continuidade, falando em desenvolvimento econômico, nós temos aqui a nossa política agrícola. Política agrícola que nós temos feito, nessa gestão foi feita importantes mudanças, como no seguro rural, ministra Tereza, ministro Marcos Montes, né, que tem sido cada vez mais uma política de Estado. Né? Precisamos sim buscar previsibilidade orçamentária, né, regulamentar o fundo de catástrofe, que são pontos que realmente ainda falta avançar, mas muito se fez nesse governo, muito se ampliou a área segurada e muito se reduziu o impacto aos produtores que tiveram problemas climáticos. Temos que diversificar as fontes de financiamento, deputado Pedro Lupion, como o projeto de lei, né, que o senhor foi relator e que muito tem ajudado a gente diversificar e buscar novas formas, né, de buscar no mercado privado o auxílio que o produtor precisa. E nesse mercado privado, principalmente para o pequeno produtor da agricultura familiar, que tem maior dificuldade e às vezes é desprezado por grandes bancos. Nós temos que buscar formas inteligentes de que ele também seja um atrativo, né, para que consiga financiamento acessível, além do Plano Safra, que tem nos ajudado bastante. E um dos pontos que merece destaque é a redução dos custos do financiamento.
Não adianta hoje, nós temos taxas elevadas. Quando o produtor entra numa agência, onde é anunciada uma taxa de 7, 8, e ele sai com 16, 18%, isso não está sendo eficiente. Nós temos que tirar essa série de penduricalhos. Temos que reduzir os custos cartoriais, que pesam muito no bolso do produtor. Não tem lógica um registro de uma CPR de 1 milhão custar R$100 no estado e 7 mil em outro. Não faz sentido. Então temos um projeto de lei, o deputado Zé Mário também apresentou esse projeto, temos que aprovar para botar um teto e coibir esse tipo de coisa. Dando continuidade, o terceiro eixo é o eixo do desenvolvimento social. É um eixo muito importante, direito de todo cidadão. É onde nós colocamos alguns pontos essenciais, principalmente ligados ao eixo da saúde. Ao eixo da saúde, onde tivemos grandes avanços com a telemedicina, precisamos regulamentar a lei da telemedicina para que seja realmente algo que venha contribuir. Temos que fomentar as pesquisas em saúde, temos que melhorar a gestão da saúde no que se diz a digitalização dos processos, ter prontuários que vão ser o mesmo em todos os hospitais, enfim, são ações que nós debatemos muito nos eventos que nós fizemos na CNA, para chegar nesse conjunto de propostas e os senhores vão recebê-las com detalhes nesse documento. Na educação, temos que promover assistência técnica e gerencial. Temos um ótimo exemplo do Senar, um trabalho que foi muito bem feito com o Ministério da Agricultura, do Agronordeste, mais de 25 mil famílias atendidas, mostrando que nós tivemos renda, aumento de incremento de renda de mais de 30% em atividades como a pecuária de leite, o mel, a ovinocultura e a fruticultura. Então, mostrando que mesmo no momento de crise, nós temos bons resultados. E essa assistência técnica do Senar, nós mostramos que essa expertise dá certo. São mais de 200 mil produtores que já foram assistidos, 2 milhões de visitas de 2014 para cá. Então, é um caminho que vale uma política pública específica para ser massificada. Da mesma forma, rever o conteúdo do material escolar das nossas crianças. É inadmissível que hoje em escolas brasileiras nós tenhamos conteúdo ideológico do agro brasileiro. Nós temos que levar ciência para essas crianças. E a ciência está extremamente ligada ao nosso setor, que nós crescemos com bases sustentáveis, baseadas em tecnologia. Em relação ao emprego, o que nós colocamos é justamente, se tivermos aquelas 3 propostas de reformas implementadas, certamente nós teremos mais emprego no país. E aí programas aliados de capacitação, principalmente com essas novas tecnologias que estão surgindo. E falando de segurança, algo que é tão caro para nós produtores. Temos que ampliar o número de delegacias e patrulhas rurais. Muitos estados têm feito isso e têm mostrado bons resultados. Então isso tem que ser uma política pública para todos, que a gente consiga incorporar isso no país como um todo. Temos que ter as polícias capacitadas para trabalhar na zona rural. A gente sabe da dificuldade que tem de localização, de comunicação. Então essas questões também têm que ser trabalhadas. Da mesma forma, permitir que todos os estados, não só alguns, a própria Polícia Militar possa lavar o boletim de ocorrência quando houver algum tipo de crime, para que o produtor não tenha que deslocar mais de 100 ou 150 quilômetros em algumas situações para lavar uma ocorrência. Então, esses são os pontos que nós realmente colocamos nos documentos como prioritários na questão de segurança. Bem, e o último item é o ligado ao desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é algo que o setor já faz. Então, precisamos capitalizar, precisamos ter o retorno que o produtor rural investiu até esse momento, trazer esses benefícios em forma de recursos para o setor. Então, colocando alguns pontos principais, vamos falar do Código Florestal. Temos que acelerar, massificar a análise do CAR. O produtor cumpriu o papel dele, ele fez o CAR. Agora é papel dos estados realmente fazer essa análise e validar para que o produtor possa usar todos os benefícios do Código Florestal. Da mesma forma, precisamos ter a aprovação da ADI 4166, que valida a Mata Atlântica, valida o Código Florestal em 16 estados brasileiros. Muitos produtores não estão conseguindo implementar os benefícios do Código por entendimentos diversos. Então precisamos realmente que essa ADI seja aprovada. Da mesma forma, o licenciamento ambiental no Congresso. Licenciamento ambiental, o setor já é extremamente regulado. Temos o Código Florestal, temos lei das águas, temos lei dos defensivos agrícolas. Então o licenciamento para o produtor tem que ser simplificado.
algo que ele não fica na dependência do Estado, algo que não demore, porque nós precisamos plantar, isso tem época. Então, uma simplificação do licenciamento e, lógico, nós vamos adequá-lo quando realmente houver necessidade de acordo com o tipo de empreendimento. Pagamentos por serviços ambientais, temos que elencar, regulamentar a lei para eleger as atividades do setor que serão passíveis de pagamento. Implementar a política nacional do mercado de carbono. E aqui, ministro Joaquim, queremos aqui reconhecer o seu trabalho, né, de ter realmente conseguido evoluir nesse tema. Um tema que para nós é extremamente caro e é onde o setor agropecuário pode mais ajudar nos compromissos internacionais do Brasil de cumprir as metas, né, de redução das emissões. Então, realmente, através do decreto 11.075, nós conseguimos, enfim, ter um mercado regulado de carbono. Os acordos internacionais também valem uma ressalta, um reconhecimento público do que nós fizemos nessa última COP, da participação do governo, coordenado pelo nosso ministro Joaquim, também nessa última COP. Uma postura de negociação, realmente de levar aquilo que o Brasil tem de bom, não só do agro, mas nas questões ligadas à energia, à matriz energética do país, que realmente demonstra o que o Brasil tem para oferecer para o mundo. Então não tivemos uma postura submissa, e sim de protagonista nas nossas negociações, e fica aqui o nosso registro, essa boa iniciativa. E aqui, para a gente encerrar, um ponto também que é muito caro aos nossos produtores, que é são as questões fundiárias. Então, o primeiro ponto que nós colocamos aqui é principalmente que nós temos que garantir as 19 condicionantes, né, ligadas ao marco temporal, principalmente na demarcação de terras indígenas. O produtor não pode ter essa insegurança jurídica. Nós temos que evoluir com esse tema. Da mesma forma, apoiar os projetos de lei 8262 e 2250, que colocam invasão de terra como um ato terrorista e ajuda o produtor a retirar quando for invadido. Temos que aprovar o projeto 510 de 2021, que por mais que o nosso Ministério da Agricultura evoluiu com o INCRA na regulação fundiária, precisamos que o Congresso agora, no Senado, avance também para que a gente possa otimizar ainda mais rápido a titulação de terra no Brasil. E acelerar as indenizações dos produtores que foram desapropriados, né, em função de demarcações. Há casos que há mais de 10 anos ainda não se reuniu a junta para definir quanto esse produtor vai receber. 10 anos não tem produtor que sustente sua família, né, sem receber os recursos dessa desapropriação. E aqui, presidente, cabe um último ponto, um reconhecimento ao seu governo. Foram mais de 376 mil documentos titulatórios emitidos em 3 anos e meio. 3 anos e meio. Quando nós analisamos o governo Fernando Henrique, de 2000 a 2016, 16 anos, 288 títulos emitidos. Então, 3 anos e meio, o senhor fez muito mais que 16 anos de governo. 30% a mais de títulos emitidos aos nossos produtores. Fica o nosso registro e o nosso reconhecimento. E eu agradeço a atenção de todos. Como eu disse, esse documento será encaminhado a todos vocês e eu espero a contribuição para que a gente possa apresentar os nossos candidatos e ter um Brasil melhor para todos nós. Muito obrigado. Agradeço ao Bruno Lucchi. Registro a presença do deputado federal José Mário Schreiner.